Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. 16 anos de diferença de idade discutidos em pouco mais de uma hora. Caro ouvinte, compreender o que se passa nesse espaço de tempo na íntima conversa entre Nogueira e Conceição é o que hoje vamos buscar. Atenção às entrelinhas, pois é onde também os sentimentos revelam, nesses espaços no tempo. Aguardemos enquanto não começa a Missa do Galo. Não pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro. Meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assombrada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra, costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta. Ele não respondia. Vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da comborça, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a Santa e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato dava por maometana, aceitara um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Podia até ser que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia, sem acordar ninguém. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia. Trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco, estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumavam fazer, quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor, que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça, logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Não fui, parece que ainda não é meia-noite.
Que paciência! Conceição entrou na sala arrastando as chinelas da alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada do meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de frente de mim. Como eu lhe perguntasse se a havia acordado sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Não. Qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Mas a hora já há de estar próxima. Que paciência sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme e esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Que é que estava lendo? Não diga, já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu A Moreninha? Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando, passava a língua pelos beiços, para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim, alguns segundos. Em seguida, vi-a endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira. Tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... Não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Afinal, deteve-se ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olha a Semana Santa na corte. É mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha-se reclinado. Fincara os cotovelos no mármore da mesa e metera o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente, e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderiam supor. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas, da roça e da cidade, e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Afinal, cansou. Trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado. Voltei-me e pude ver, a furto, o bico das chinelas.
Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos 3 sonos leves. Há ocasiões em que sou como a mamãe. Acordando, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama à toa, levanto-me, acendo a vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje? Não, não. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Acabava de cruzar as pernas. Depois, referiu uma história de sonhos e afirmou que só tiveram um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora, nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava uma outra pergunta ou uma outra matéria, e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando reprimia-me. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas. 2 outras vezes pareceu-me que havia dormir, mas os olhos cerrados por um instante abriam-se logo, sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas e confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela era apenas simpática. Ficou linda. Ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados. Eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu como se tivesse um arrepio de frio. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira onde me achara lendo. Dali, relanceou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé. Falou de 2 gravuras que pendiam na parede. Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra. Não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos. Naquele tempo não me pareciam feios. São bonitos. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferiria 2 imagens, 2 santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros, e naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família que não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita. Mas é de escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava. Com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida, referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá. Tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente. Dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar como a princípio. E quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala. Concordei para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os,
por um sentimento de respeito, mas a ideia de parecer que era aborrecimento quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz que bradava: Missa do Galo, Missa do Galo! Aí está o companheiro. Tem graça? Você que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá que hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Naturalmente. Missa do Galo! Vá e não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fiquei isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do Galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente do marido. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com a professora doutora Elzira Divina Perpétua. Esse conto, ele tem dois narradores básicos. O Nogueira, que é um rapaz de 17 anos, e a Conceição, uma mulher de 30 anos. Só que o conto é narrado muitos anos depois do que se passa a história que esse narrador vai contar. Então, ele conta a história quando ele tinha 17 anos e a Conceição tinha 30 anos. Ele era do interior, foi para o Rio de Janeiro e se hospedou na casa desse casal, que era Conceição e Menezes. Então, esses dois personagens principais, vai girar em torno deles, porque os dois únicos que vão aparecer são eles, em diálogo, Conceição e Nogueira. Mas vão ser mencionados vários outros personagens. O Menezes, que é o marido, a mãe da Conceição, a empregada, o amigo do Nogueira. Então, são mais uns 6 personagens, na verdade, no total. Mas só esses dois, então, é que estão aqui na história principal. Eu estou dizendo isso porque esse livro, há alguns anos, mereceu de um grupo de escritores brasileiros uma reescrita. Assim, variações sobre a Missa do Galo. Cada escritor escreveu sob o ponto de vista de um dos personagens, como um desses personagens estivesse narrando o conto. E por que isso? Por que é possível fazer isso? Porque o conto é narrado por um rapaz já maduro, por um senhor já maduro, que vai rememorar algo que aconteceu com ele na noite, quando ele tinha 17 anos. E ele diz assim: eu nunca entendi muito bem uma conversa que eu tive com a Conceição, com uma senhora chamada Conceição. Tinha eu 17 anos e ela 30. O que acontece é que, como ele é esse narrador, esses outros escritores que vão fazer essa variação da Missa do Galo,
vão contar assim, um conta como se fosse a Conceição contando a história, o outro como se fosse o marido contando a mesma história, o outro como se fosse a mãe da Conceição, e assim por diante. Então essa é a variação do ponto de vista. Cada personagem que conta a história vai narrar de um modo diferente, porque vai ter a sua própria perspectiva, o seu próprio ponto de vista. Mas o ponto de vista que nós temos aqui é de um rapaz de 17 anos, né, que já tem uma certa experiência com a vida sexual, com a vida afetiva. Mas um rapaz de 17 anos nessa época. Né? Então, o que ele vai narrar e o que a gente percebe, a sutileza da narração do Machado de Assis, ele vai, na verdade, narrar o modo como a Conceição tenta envolvê-lo, né, eroticamente, numa conversa que se passa numa noite de Natal, em que ele esperava um momento de um amigo vir chamá-lo para ir assistir a Missa do Galo. E o conto se chama Missa do Galo. Então, o conto se chama Conceição Erótica, se chama Missa do Galo. Né? Então, novamente, ele chama a atenção para o título desses contos, a importância deles. Então, o conto começa com esse narrador dizendo assim, olha, eu nunca pude compreender isso. Mas é claro que ele pode compreender agora, que ele, né, já é adulto. Né? E como todo mundo sabe, né, no século XIX as roupas eram muito bem compostas, né, compridas, a manga comprida, né, até o pescoço. Então ele vai fazer uma descrição, né, da vestimenta da Conceição, não havia nada obsceno, né? Mas ela se senta e começa a conversar com ele. E antes que ela comece a conversar, esse narrador vai dizer assim, eu morava em casa de Conceição, e ironicamente, esse narrador, Machado de Assis, vai dizer assim, o Menezes, ele, toda noite, quase toda noite, ele ia ao teatro. O teatro, na verdade, é uma desculpa, é uma palavra, um eufemismo que ele vai usar para não dizer assim, vou à casa da minha mãe. Né? E a Conceição nunca ia, então obviamente não era teatro coisíssimo nenhum. Né? E aí que era esse escrivão Menezes. Né? Às 10 horas da noite, toda a gente estava no quarto. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro. E mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Então era um rapaz, um adolescente, que estava ali vivendo no Rio de Janeiro, ele era do interior, e estava ali para estudar. E aí aquela família o acolheu, né, por amizade com o pai do Nogueira. E aí ele nunca tinha o teatro, então nos noites o Nogueira falava, vou ao teatro, e ele insistia para ele levar. Então nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas riam a socata, né, escondido. Ele não respondia. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Conceição padecera, a princípio, da existência da amante, da bomboca. Mas, afinal, resignaram-se, acostumaram-se e acabou achando que era muito irônico. E esse dia, a noite da Missa do Galo, era um desses dias que o Menezes estava fora. E quando ele estava ali na sala, né, às 10 horas da noite, todo mundo já recolhia para dormir, e ele ficou pensando, né, vou aqui esperar meu amigo. E aí veio a Conceição, a boa Conceição, como ele chamava. Esse boa Conceição, aqui, não tem, me parece, nenhuma relação com a palavra boa que é usada hoje, né? Ela é boa. Ela é boa no sentido bondoso, tem esse sentido sexual, né, que a palavra tem hoje. E alguns chamavam de a santa, né, fazia jus aos títulos, né. A Conceição, esse narrador diz assim, ela estava conformada, né, como as mulheres se conformavam na época, por causa das aparências. Né, ela era casada, ela não ia se separar do marido, né, por causa disso. Separar para ir para onde? Né, então ela ficava ali. Só que naquela noite de Natal, o escrivão então tinha ido ao teatro, o rapaz de 17 anos ali sozinho, e a Conceição chegou à sala, então, vestida de roupão. E ele estava lendo Os Três Mosqueteiros,
do Alexandre Dumas, né, que é um romance de aventura, de mil peripécias. E aí ele chega lá e ele coloca uma vela, né, de querosene ali do lado e fica lá, né, ele diz as aventuras, né, do cavalo magro e da D'Artagnan. Então, o conto vai narrar, assim, não tem nada, a conversa, se a gente está acompanhando, né, não tem nada de explicitamente erótico, não tem nada de conteúdo sexual explícito. Então, o que ele vai narrar, que para ele fez sentido, né, ressignificou muitos anos mais tarde, é a conduta da Conceição e as palavras, as frases, a meio tom, a voz sexual, ou a todo momento ela diz sai baixo, senão a mamãe acorda, né? A mudança dela de posição, cruzar e descruzar das pernas. O conto, então, 3 páginas, que é um conto muito pequeno, muito condensado. Portanto, essas ações, elas vão caminhar para uma eroticidade da mulher, né, que a gente só pode perceber, de fato, na maturidade, e não no início da adolescência, como ocorre, né, aqui com esse rapaz. Então, há algumas repetições. Então, a eroticidade está, de fato, na descrição dos gestos e das palavras, e não na palavra e no gesto em si. Então, isso é uma arte que o Machado de Assis vai emprestar as palavras. Ele faz isso com as palavras. Ele é capaz, que a gente diz assim, a erotização da palavra literária, né? E não assim que tenha alguma ação, algum ato, né? Assim, vulgar. Não existe nada sujo, nada que seja vulgarizado. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com o professor Dr. Emílio Maciel. Eu acho que é uma coisa que ocorre para todo mundo que se interessa por Machado de Assis, e a gente como professor, a gente também tem que falar disso para os alunos, né? Assim, por que o Machado de Assis vale a pena ser lido, né? A gente tem essa palavra que é um pouco fetichizada, né? Que é o clássico, né? Então, assim, o que seria clássico? Tem um autor alemão que eu gosto muito, que é o Friedrich Schlegel, que tem um aforismo que ele diz o seguinte: uma obra clássica, ela nunca pode ser completamente entendida. No entanto, um leitor culto tem sempre algo a aprender com ela, né? Então, assim, a obra clássica é uma obra inesgotável, né? Tem um conto do Jorge Luiz Borges, que está no livro dos Seres Imaginários, que para mim é como se fosse uma espécie de alegoria dessa situação, né? Porque ele inventa um personagem, um ser imaginário chamado Hide Behind, né? Se traduziria para o português, esconde atrás. O Hide Behind, a característica dele é o seguinte: ele está sempre atrás de você, mas quando você olha para ele, ele some, né? Então, assim, os textos clássicos são aqueles textos que nunca são completamente apreendidos, né? Eles nunca disseram a última palavra. Eles se comunicam com as diferentes épocas como se eles tivessem sido escritos para essas épocas. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia Missa do Galo, de Machado de Assis. Acabamos de apresentar Pequenas Histórias Machadianas, programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras. Produção Rádio FOP Educativa. Realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.